Jeremias 29, no capítulo 11, no versículo 11, que diz: porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aí você vê um negócio desse e fala assim: nossa, isso aqui tem que ser para mim. Se a gente voltar um pouco, anos atrás, nas igrejas parece que era quase pecado falar sobre dinheiro. Você tinha um padrão diferente de igreja antigamente. Não sei quanto tempo você está na igreja, mas o padrão que você via nas igrejas era uma coisa muito mais simples, muito mais modesta. Não se falava, não se dava importância, ou pelo menos no púlpito, tanto ao dinheiro como a gente vê nos dias de hoje. Se você olhar os pastores antigamente, o padrão de um pastor evangélico era um carrinho simples, uma roupa simples, e essa era a vida e era o padrão antigamente. Inclusive, o versículo que eu lembro que era usado, não para justificar, mas que podia colaborar para poder mostrar que essa simplicidade era importante, era aquele de Mateus, onde dizia que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então era quase que uma coisa assim meio que desejosa, mas ao mesmo tempo perigosa. Não, se eu for rico, eu tenho perigo de não entrar no céu, porque é mais difícil um rico entrar no céu. E agora nós temos dois extremos diferentes. Um que eu tenho que ser pobre para poder entrar no céu, e o outro não. A teologia da prosperidade fala que quanto mais abençoado você é, mais rico você é, ou seja, mais perto de Deus você está. Pobre para poder entrar no céu, ou eu tenho que ser rico para mostrar que eu sou abençoado. A prosperidade, ela não varia disso daqui. A gente erra muitas vezes porque a gente não conhece a Escritura, já falava a palavra de Deus. E nós temos essas duas linhas de raciocínio e que muitas vezes confundem muitas pessoas e muitas vezes fazem com que as pessoas se afastem porque elas não conseguem entender e elas acabam sendo levadas de uma forma ou de outra e acabam sendo enganadas e depois se frustram. Falam: poxa, eu acreditei tanto nisso e eles estavam me usando, ou eu acreditei tanto nisso e eu estava perdendo tempo. A palavra de Deus, ela não quer que a gente se engane. A palavra de Deus não quer que a gente viva enganado. Nós somos filhos de Deus verdadeiramente. E nós temos o direito de vivermos confortavelmente nessa vida. O pastor pregou esses dias sobre José, sobre a vida de José, como ele foi um homem bem-sucedido. E nós temos exemplos vários na Bíblia. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Agora, parece que nos dias de hoje, nós como filhos, temos uma inversão na visão de Deus. Parece que Deus é o pai rico e eu sou o filho mimado e Deus tem que me dar todas as coisas. Deus tem que, não, eu não tenho, Deus tem que me prover, Deus tem que dar. Como se ele fosse o nosso mordomo e não nós mordomos de Deus. É a Bíblia que nós somos mordomos de Deus e que nós somos filhos, mas que nós temos que trabalhar em função ao reino de Deus. Porque nós esquecemos de uma coisa, em Romanos 11, 36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Muitas vezes nós esquecemos que é tudo por ele, tudo para ele, tudo dele. E nós pensamos: não, tem que ser para mim, porque eu sou filho, eu preciso, eu mereço. Nós temos que não fugirmos da palavra de Deus. Essa é a palavra que ele nos deixou. Mas, afinal de contas, Deus quer ou não quer que todos os seus filhos prosperem? Essa é uma pergunta que chega a todos nós. Ok, eu tenho esse extremo e tenho aquele extremo. No final das contas, Deus quer que eu prospere ou não? Eu diria para você que a resposta a essa pergunta é sim, mas é também não. Complicado, né? Eu vou tentar explicar para vocês. Primeiro, a gente tem que entender o que é a prosperidade. Porque o conceito de prosperidade, se a gente for pegar no dicionário, eu peguei um conceito que diz assim: prosperidade é grande produção de alimentos e bens de consumo. Ok, então prosperidade é realmente uma coisa que demonstra fartura. Agora, se eu falar para uma pessoa normal, comum, falo assim: olha, você vai ganhar 10 milhões de dólares. É muito dinheiro. Eu falo: nossa, estou próspero. 10 milhões de dólares é muito mais do que eu preciso. Agora, se eu falo para o milionário: olha, vou te dar 10 milhões de dólares. Eu falo: poxa, não cobre nem o seguro que eu tenho que pagar do meu iate. Ele não é próspero com 10 milhões. E eu sou muito próspero com 10 milhões. Então, a prosperidade não vem do valor. Esse é o primeiro erro quando a gente fala em prosperidade, que é atribuir um valor às coisas. A prosperidade não é um valor de alguma coisa. Não é a quantidade que você ganha que demonstra que você é próspero ou não. Não é a quantidade que você consegue juntar que demonstra se você é próspero ou não. Se a gente, inclusive, olhar na Bíblia,
nós temos um exemplo, que é Paulo. O apóstolo Paulo foi próspero e muito. Se você olhar toda a vida dele, mas ele nunca foi rico. Ele foi próspero aqui, no ministério dele. Olha o Novo Testamento. Quase todo o Novo Testamento foi escrito por Paulo. No ministério dele, ele foi o mais próspero, eu diria, dos apóstolos. Agora, se você for olhar financeiramente, ele não se encaixa na teologia da prosperidade, porque ele não tinha recursos. Como que Deus usou tanto Paulo e ele morreu pobre? Não se encaixa na teoria da prosperidade. Se encaixaria aqui, nessa teoria de que ele tinha que ser pobre. Dentro dessa linha de Paulo, a gente pode ver então que prosperidade não se limita à linha financeira. Nós devemos e devemos ser prósperos em outras áreas da vida. Eu posso ser próspero na minha família, ter filhos saudáveis, ter filhos bem criados no caminho do Senhor. Eu posso ser próspero na saúde, na minha parte física. Quanta gente passa a vida inteira de hospital em hospital, de médico em médico, sofrendo a vida inteira, e quanta gente passa a vida inteira, às vezes, sem ir no médico, que não precisa. Prosperidade física. As pessoas ficam sempre olhando a questão de prosperidade espiritual e acabam não vendo o quanto Deus está fazendo por elas. Prosperidade física. Abraão tinha 99 anos, não tinha filhos. Deus deu filho para ele, Isaque. Era o único filho dele, e ele sabia que foi um milagre. E agora Deus fala assim, olha, vai e sacrifica o teu filho. O dinheiro não mexia com Abraão, mas tinha uma coisa que era precioso demais para ele, que era o filho dele. E Deus fala assim, eu quero ele. Lá em Gênesis 22, diz assim, então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Deus sabia que Abraão amava Isaque. Deus sabia que o coração de Abraão estava em Isaque. A quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o. Ou seja, Abraão sabia o que ele tinha que fazer lá. Ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Toda vez que eu leio essa passagem, eu fico imaginando essa cena de Abraão, olhando para o filho dele. Meu filho, levanta. Ô pai, onde nós vamos? Nós vamos ali no morro Moriá. Chega lá, prepara tudo, filho. Pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo a faca, estou vendo o fogo. Onde é que está o sacrifício? Abraão amarra o filho dele. Deita o filho dele ali. A Bíblia fala quando ele levanta a faca para poder fazer o sacrifício. Deus fala, para, Abraão. Para. E aí disse Deus para ele, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por você ter feito o que fez, e não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gente, você tem ideia desse momento na vida de Abraão, da situação com que ele estava de oferecer o próprio filho, o desprendimento dele, falar, olha, Deus, tudo é teu. A gente canta aqui, tudo é teu, tudo é teu. E a gente às vezes não tem condição de dar uma oferta. A gente não tem coragem de dar um minuto do nosso tempo. A gente não tem coragem de fazer uma visita. Aqui canta, aqui tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Quanto que desse tudo é realmente de Deus? O que Deus tem te pedido? Tem aberto mão ou você tem falado a Deus? Isso não. Muitas vezes, eu não sei se já passou com vocês, de madrugada de Deus te acordar e falar assim, meu filho, ore, levanta da cama, a hora que eu quero falar com você. Deus, são 4 horas da manhã. Amanhã eu oro. Meu filho, levanta da cama. Vamos, pega a Bíblia, leia que eu quero falar com você. Ai, Deus, estou cansado, eu vou ter que levantar daqui a pouco.
Às vezes a gente não tem condição, não tem coragem de dar o mínimo para Deus. Abraão abriu mão do próprio filho para poder entregar a Deus. A prosperidade não veio à toa na vida de Abraão, porque ele sabia que aquilo que ele estava sendo próspero, que aquilo que vinha para a mão dele era de Deus. Se Deus deu, Deus tira, como já falou, mas Deus dá de novo. Nada disso competia com Abraão. Isso faz parte do caráter cristão, isso faz parte do que Deus nos fala, de que nós temos que ter esse desprendimento das coisas daqui da terra. Por que eu vou me agarrar tanto naquilo que a traça e a ferrugem corrói? Por que a gente corre tanto atrás daquilo que vai ficar aqui daqui a uns anos? Tem coisas que as pessoas se apegam tanto, né? Aquele faqueiro que ninguém usa, porque é só para um momento especial, aquele jogo de copo de cristal que a gente não pode usar, que fica lá na cristaleira. Esse aqui é especial. Daqui a pouco a gente se vai. Você não usou, ficou lá. Teus filhos vão vender no Goodwill, vão dar, vão fazer alguma coisa com aquilo, vão distribuir para as pessoas. Você guardou com tanto amor aquilo, com tanto cuidado, não vai ter valor nenhum. Às vezes a gente se apega tanto a isso. Ai, não, isso aqui é muito importante. Deus falando, meu filho, larga isso. Minha filha, larga isso para lá. Existem coisas muito mais importantes do que isso. Em Mateus 22, 36 ao 40, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Entendeu o que é amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? É o que Abraão fez. Ele amava Deus acima de todas as coisas. Ele amava a Deus acima das terras dele, ele amava a Deus acima dos despojos de guerra que ele podia ter, ele amava a Deus acima do próprio filho dele. Isso é amar a Deus, isso é ter esse entendimento de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Deus quer que eu seja próspero ou não quer que eu seja próspero? Ainda não respondi essa pergunta. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10 diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se Deus te trouxe para cá, foi simplesmente para você viver andando de carro novo, postando foto no Instagram? Não, Deus te trouxe para cá para um propósito maior. Nós temos que estar sempre ligados qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida. Nós não podemos deixar que o brilho do ouro, o brilho da riqueza, ofusque o brilho da glória de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós damos tanto valor para a prosperidade aqui, não, isso é tão importante que eu acabo esquecendo do que é importante realmente na nossa vida. E essa palavra essa manhã é para que a gente possa ter uma análise interior de cada um de nós. Ou o que eu estou almejando para a minha vida eterna. Porque a gente faz planos, e é bom fazer planos, para os nossos negócios, para a nossa vida. Agora, o que desses planos dão fruto? Qual desses planos pensam na minha vida eterna com Deus? Quando a gente entender isso, nós vamos entender a real dimensão da prosperidade que Deus deseja para os seus filhos. Ainda que eu não seja rico, ainda que não seja, Deus tem me feito prosperar na presença dEle, e eu sou grato por isso, e nós temos que ser gratos por isso. É pequeno? Não tem problema. É melhor ser pequeno e eu ir para o céu do que ser muito grande e ir para o inferno. Isso é o mais importante, o final da caminhada. Lá naquele dia que a gente se encontrar com o Pai, ali você vai olhar para trás, puxa, o que eu fiz? Eu perdi tanto tempo com tanta coisa que não vou levar para nada. Você tem reconhecido o cuidado de Deus na sua vida? Você tem demonstrado gratidão a Deus naquilo que Ele tem feito na tua vida? Deus tem a prosperidade para os seus filhos, mas Ele não vai distribuir se nós não estivermos preparados. Eu queria então que você se colocasse de pé nessa manhã. Eu queria orar com você. Porque Deus quer ver filhos prósperos. Mas, sobretudo,
Deus quer filhos com Ele. Deus quer filhos com Ele. Independente de prosperidade, de riqueza, independente de pobreza, Deus quer filhos com Ele. A Bíblia fala que Deus corrige aqueles que Ele ama. Se você está sendo corrigido por Deus, abre o teu olho. Não fique bravo com Deus. Obedeça a Deus, porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele não te corrigia. Entregue na mão dEle agora o desafio de largar o tesouro material. Entregue na mão de Deus agora a tua vida, no sentido de que Ele seja o centro da tua vida em todas as coisas. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez essa manhã, Senhor, pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque assim como tu falaste comigo, Senhor, eu creio que tu tens um propósito para essa palavra, para os teus filhos também, Pai. Se existe uma coisa que compete muito com o coração do ser humano, Senhor, é o dinheiro, a riqueza. Mas eu quero nesse momento, Pai, te pedir que acima de tudo isso, esteja o nosso amor por Ti. Assim como Abraão, Senhor, abriu mão do próprio filho, Senhor, do único filho que ele tinha. Assim como Tu abriste mão, por amor a nós, de entregar o Teu único filho, Senhor, para poder nos dar o direito à salvação. Eu quero também, Senhor, nessa manhã, abrir mão do controle da minha vida, Pai, para que Teu Espírito Santo possa ser o centro das minhas decisões, para que a minha vida seja fundamentada no Cristo que morreu na cruz por mim, Senhor. Pai, a prosperidade, os recursos, a abundância, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para os Teus filhos, ó Pai, que Tu tens para a nossa vida, Senhor, possa chegar no momento em que nós estivermos preparados, ó Pai. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos firmes, para podermos sermos bons mordomos daquilo que Tu coloca na nossa frente, Senhor. Bons administradores dos recursos, bons administradores do tempo, bons administradores da vida que Tu nos deste, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço por cada um dos Teus filhos essa manhã. Toca, Senhor, na vida de cada um, para que cada um seja próspero conforme a medida que Tu preparaste para cada um de nós, Pai. E que nós possamos continuar firmes com o foco da vida eterna do Teu lado, Senhor, porque isso é insubstituível, Pai. E eu te louvo por isso, te agradeço nessa manhã por isso, Senhor. E oro em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém.